1. O Senhor me inspirou com este texto a respeito de Mardoqueu. Quantos aqui já ouviu falar de Mardoqueu? Ou Mordecai? A Bíblia escreve o nome dele de duas formas, Mardoqueu ou Mordecai. O título dessa mensagem é O Segredo da Vitória de Mardoqueu. O segredo da vitória de Mardoqueu. Amém? Diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também no cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Até aí, irmãos. Mardoqueu era mais um judeu que foi levado a cativeiro. Mas ele nasceu na cidade do seu cativeiro. Ele é da linhagem do povo dos judeus que permaneceram no cativeiro e ficaram morando lá. Mardoqueu pode ser colocado como tio de Ester, da rainha Ester. Mas também pode ser colocado como o pai adotivo de Ester. Mardoqueu adotou Ester depois que os pais de Ester morreram. Mardoqueu estava longe da sua cidade, longe de Jerusalém, longe do templo, longe da presença do seu povo judeu, dos sacerdotes, dos levitas. Mas ele era um homem que tinha compromisso com o Senhor. Um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus. Um homem que tinha compromisso com a verdade. Um homem que tinha compromisso com Deus vivo e poderoso. Neste livro de Ester, você não vai ver a menção do nome de Deus. Você não vai ver a menção de nome de nada aqui vai falar de Deus. Vai falar da história de Ester
que vai falar da história de Mardoqueu. Você não precisa olhar a palavra Deus para ver se Deus está na história de uma pessoa ou não. Você não precisa que alguém escreva que Deus era com alguém para saber se Deus era com alguém. Só pelos sinais, só pelas vitórias, só pelos acontecimentos, você vê quem tem Deus e quem não tem. Mardoqueu, ele era um porteiro. Eu quero que vocês entendam a história, prestem bem atenção, porque a palavra de Deus vai falar com vocês esta noite. Mardoqueu era um porteiro do rei Assuero. O rei Assuero se casou com Esther, a filha adotiva de Mardoqueu. Mas Mardoqueu continuou sendo um porteiro, simples porteiro. E Mardoqueu, uma vez, ele fez algo muito lindo. Ele ficou sabendo que duas pessoas tramavam para matar o rei Assuero. E Mardoqueu, como ele tinha compromisso com a verdade, ele denunciou esses traiçoeiros, essas pessoas que... Muito obrigado, Léo. Essas pessoas que queriam matar o rei Assuero. Então Mardoqueu, ele entregou essas duas pessoas e o rei não fez nada. O rei não agradeceu. O rei não fez nada para honrar este homem. Deixou passar. Eu quero que vocês entendam alguns princípios da vida de Mardoqueu que, se você aplicar, se eu aplicar, você terá as mesmas vitórias que Mardoqueu teve. Eu quero nesta noite entrar na história e que vocês entendam algo que Mardoqueu praticou e que levou a ele a ser honrado. Você quer honra? Quantos aqui quer a honra de Deus? A verdadeira honra. Uma honra que só Deus dá, que transborda, que excede tudo aquilo que você pensa. Deus tem honra para dar. Mas a palavra de Deus, eu quero que vocês entendam este mistério. A palavra de Deus fala lá em Salmo 138, 2, que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Simples assim é o fato. Deus pegou a sua palavra e colocou acima de si mesmo. Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode ir contra aquilo que ele falou. Ele não pode usar do amor para fazer algo que a palavra dele fala que, através daquele ato, o castigo tinha que vir. A palavra de Deus está em cima de tudo, do céu e da terra. Jesus disse, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. É a palavra de Deus. E Mardoqueu sabia disso. Os judeus, irmãos, eles reverenciam a palavra. Eles ficam dia e noite lendo a palavra. Dia e noite estudando as escrituras. Mardoqueu era um desses. Mardoqueu provavelmente leu lá em 1 Samuel 2,30, que diz assim, honrarei aquele que me honra, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Este é um princípio de Deus, irmãos. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus honra aqueles que o honram. Deus despreza aqueles que os desprezam. Se você não quer nada com Deus, se você está brincando com Deus, se você não está levando a Deus a sério, Deus não vai te levar a sério. Não espere que Deus te leve a sério. Não espere. Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Mardoqueu sabia disso. Mardoqueu honrou o rei. Mardoqueu denunciou ali as duas pessoas que queriam matar o rei. E a palavra de Deus fala que nós devemos honrar as autoridades. Que nós devemos honrar aqueles que estão acima de nós. Aqueles que estão no trono, aqueles que estão no governo da terra. Nós devemos honrá-los. Nós devemos protegê-los. Você deve honrar o seu patrão. Ele é autoridade sobre você. Você deve honrar o gerente que está acima de você. Se você trabalha numa empresa e tem patrão, gerente e você é funcionário, se você não aplicar o princípio de honra, não espere ser honrado dentro da companhia. Não espere ser honrado ali dentro. Se você não honrar aquilo que você está fazendo e respeita as pessoas que estão acima de você, não espere nada da parte de Deus naquele lugar.
O mesmo se vale para dentro da casa do Senhor. Se você não honra o seu pastor, se você não honra as autoridades que Deus colocou em cima de você espiritual, não espere ser honrado espiritualmente. Não espere um dia ser um pastor. Não espere um dia ser um evangelista. Não espere um dia ser um missionário. Eu nunca vi e nunca vou ver uma pessoa ser consagrada antes de honrar. Eu nunca vi e nunca vou ver uma pessoa sair do anonimato e ser pegado por Deus e colocar no lugar de honra se ele não semeou honra. Eu nunca vi. Para mim estar aqui hoje, pregando para você, trazendo a palavra do Senhor, eu tive um pastor na minha vida. Eu tive uma autoridade na minha vida. E tudo que ele falava de acordo com a palavra de Deus eu obedecia. Tudo que ele me pedia de acordo com a vontade do Senhor eu honrava. Eu honrava o pastor Josias desde o primeiro momento que eu entrei naquela igreja. Respeitava ele. Eu não falava com ele de qualquer maneira, ele é autoridade. Você fala com um policial de qualquer maneira? Você chega ao policial, eu sei que a verdade é essa aqui, ó. A gente chega tremendo às vezes. A gente chega, ó, meu Senhor, me desculpa, eu até penso nas palavras para falar. Não é assim? E é assim que tem que ser com todas as autoridades, meus irmãos. Deus colocou autoridade no mundo, policiais, governo, todas as autoridades. Foi instituído por Deus, está na Bíblia. E Deus colocou autoridade na casa dele. Deus colocou autoridade no seu trabalho. Deus escolheu já, antes mesmo de fundar o mundo, pessoas que iam ser patrão, pessoas que iam ter emprego, pessoas que iam ser empregados. Deus já determinou. Ele escolheu a autoridade. Se você honrar o seu patrão, o seu trabalho, você vai ver ele te honrando. Deus vai usar ele para te honrar. Se você honrar o seu pastor em tudo que ele te pedir, em tudo que ele for fazer, você fazer de acordo com a palavra, se você obedecer, se você honrar, pode esperar que Deus vai te honrar. Pode esperar que o dia da sua colheita vai chegar. O dia você semeou e talvez você não está vendo a colheita, mas a sua semente está plantada. Eu lembro muitas vezes, hoje eu estava vendo os vídeos dos primeiros momentos que eu estava com os